Oséias 4, verso 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Preste atenção no que está escrito, meu irmão e minha irmã. Verso 5, por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. 6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Feche os teus olhinhos, incline a tua cabeça, que nós vamos agora orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um de nós, que o Senhor possa, papai, em nome de Jesus Cristo, nos abençoar com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo, Senhor, do teu coração, de uma maneira simples, para que todos possamos entender e assim a nossa fé no Senhor Jesus seja aumentada. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero falar para você hoje sobre esse texto que é muito atual, do profeta Oséias, no Velho Testamento, um dos pequenos profetas, no capítulo de número 4, no verso número 1, ele fala sobre a corrupção do sacerdote, né? Ele fala sobre a corrupção do sacerdote, e ele traz aqui uma mensagem de maneira muito clara, dizendo que a ovelha é igual ao seu pastor. Eu tenho uma brincadeira, uma piada que eu compro sempre, que eu digo que se o teu pastor tem herpes, você vai ter herpes. Se o teu pastor tem sarampo, você vai ser um crente sarampento. Se o teu pastor tem varíola, você vai ser um crente variolento. Se o seu pastor é violento, você vai ser violento. Se o seu pastor é mentiroso, você vai ser mentiroso. Se o seu pastor é hipócrita, você vai ser hipócrita. E você é segundo o fruto, você é um fruto da árvore dele. Ele é árvore e você é fruto. Entendeu? Então eu quero que você entenda e aprenda isso. Tá? Entenda e aprenda isso. Preste muita atenção naquilo que o pastor está ensinando você. Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Você vê as pessoas mentindo. Você vê os crentes mentindo na tua cara. Você vê o canal aí, por exemplo, de uma senhora, né, que tem aí, que gosta de falar mal do pastor. E ela diz assim: eu já pedi perdão para ele, eu quero encontrar ele. Mas, se entre no canal do fulano de tal, vá lá no canal dele. Ela fica: vá lá, vá lá, vá lá. Aquele cara é secretário dela. Aí você vai lá e ele fala: o pastor Sandro é vagabundo, o pastor Sandro é ladrão, o pastor Sandro é falso profeta. Então ele fala tudo o que ela quer dizer, mas não tem coragem. Por quê? Porque é mentirosa. Entendeu? Então, os crentes fazem um circo. Eu não sei como que é. Tem gente que não percebe isso. Mas é só você olhar, você vai perceber. Estou fazendo aqui uma figura de linguagem de uma pessoa abstrata aí. Entendeu? Então eles fazem um três cantos. Tem o chefe e tem o secretário do chefe. Que parece que eles não se conhecem, mas um fala, é que nem eu vim aqui falar para você assim: ó, gente, se entra lá no canal do pastor Vanderlei, que o pastor Vanderlei tá falando umas coisas que você precisa escutar. Aí você entra lá, o pastor Vanderlei tá falando mal do Silas Malafaia. Então eu quero falar mal do Silas Malafaia, mas eu não tenho coragem. Então o que eu faço? Eu mando pro pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei tem um canal pequenininho, se bloquear ele que se dane, não tem problema nenhum. E daí você vai lá no canal do pastor Vanderlei e o pastor Vanderlei está descendo o pau no Silas Malafaia. Então ele está dizendo o que eu quero dizer, mas eu não sou homem para falar.
Você está entendendo aí o que o pastor está falando? Daí aparece o cara lá se fazendo de vítima, falando, ai, porque o pastor disse que eu sou feio, porque ele disse que eu chupo o dedo, porque ele disse, né, ai, coitado de mim, porque, né, não é assim? Mas como é que você sabe que tem aquele canal? Porque é o chefe dela que manda você falar. E fala, vá lá no canal daquele cara, porque aquele moço, porque todo dia tá falando isso. Presta atenção, você é uma pessoa inteligente. Então, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor, no meio da igreja, infelizmente, só tem contenda, uma terra de contenda, porque os caras só fazem confusão, irmão. Entendeu? Só fazem confusão, né? Porque não tem benignidade, porque as pessoas não são boazinhas, elas são maldosas, são maliciosas, usam de maldade para falar mal dos outros. Entendeu? Para ficar descendo pau nas pessoas. Né? Então, esse texto, ele trata a respeito das coisas da igreja que estão aqui. Isso é como se o pastor Silas Malafaia viesse assim, irmãos, olha aí, tem um canal de um cara que está falando umas coisas que você tem que ouvir. Daí ele manda você para aquele canal, porque ele te dá o endereço. Quem deu o endereço? Pastor Silas Malafaia. Estou fazendo uma figura de linguagem. O pastor Silas Malafaia tem um monte de defeito, mas ele não faz essas coisas. Tem caráter, né? Quem não tem caráter é que faz. Ele tem caráter. Caráter cristão. Daí você vai lá no canal do fulano e o cara tá falando mal de quem o pastor Silas Malafaia quer falar mal. Mas não tem coragem. Daí ele fala assim, não, eu sou bonzinho, eu quero pedir perdão, eu vou lá dar um abraço naquele pastor, mas olha lá no canal daquele canal, tá aquele desgraçado, aquele safado, aquele não sei o quê. E a pessoa tá fazendo a boazinha pra você, mas ela tá mentindo. É lágrima de crocodilo isso aí, irmão. Entendeu? Tá mentindo. Eu não sei como é que as pessoas... né? Eu não sei como é que as pessoas não acordam pra isso, irmão. Tem gente que não vê isso. E fala, é verdade. É, coitada, ela quer fazer as pazes, mas ele não quer fazer paz com ninguém. Por quê? Porque quando na verdade é uma baita de uma medíocre, falsa. Né? Que fica falando mal das pessoas, se utilizando de artimanhas mundanas, seculares. Não é isso? É mais velho que andar pra frente. Mas tem muita gente que não percebe. Entendeu? Então, quando a Cuca quer falar mal de você, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, ela assim, a Cuca queria fazer um feitiço pro Pedrinho, ela dava pro Saci e o Saci que levava. E a Cuca não aparecia na história. Mas quem mandava o Saci era ela. Então, aqui a gente vê isso de uma maneira muito, muito clara, isso, né? A gente vê isso. E diz assim, ó, não há verdade. Não é isso? Não há verdade. Porque as pessoas são mentirosas, irmão. Eles mentem olhando nos teus olhos. Dizendo que quer paz. Paz quando na verdade está fazendo guerra por detrás. Entendeu? Quando na verdade é uma falsidade desgraçada, irmão. Né? E aí você vê a Bíblia dizendo, ó, não há benignidade. Não há verdade no meio do povo de Israel. E é verdade, isso não tem mesmo. Não tem mesmo. Né? Se eu tenho alguma coisa para falar aqui do pastor Silas Malafaia, eu venho aqui e falo, ó, pastor Silas, eu tenho algo de Deus para te falar. Isso aqui, ó. Ele pode não gostar, me xingar, falar que eu sou profeta do caos, mas ele pelo menos é verdadeiro, irmão. Ele fala olhando no meu olho. É o homem. Fala olhando no meu olho. E o homem que eu digo é na acepção de ter caráter, né? Não de ser de gênero, masculino ou feminino. Pessoa que tem caráter é assim. Entendeu? Pessoa que tem caráter é assim. Eu não estou falando mal, estou falando o que eu penso. Posso estar enganado. Se tiver, peço perdão, não tem problema. Mas dificilmente erro o meu julgamento com relação às pessoas. E cada um dá aquilo que tem. E a Bíblia continua. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Homicídios sobre homicídios. Então, um povo, irmão, que se diz povo de Deus, mas as suas obras não são de povo de Deus. Não são. São pessoas que se levantam para falar mal, para escarnecer, para bater propositalmente, para se levantar contra alguém que está ganhando almas para Jesus, que está pregando o evangelho de Cristo. Né? Só essa semana aqui eu orei, eu acho que por umas 5 ou 6 pessoas que vieram conversar comigo porque queriam aceitar Cristo como Senhor e Salvador.
Onde eles estão ouvindo eu falar de Jesus? Aqui. Aqui. E aí se levantam outras pessoas para dizer que eu sou vagabundo, que eu sou ladrão, que eu sou mentiroso, que eu sou falso profeta, que tudo que eu falei não aconteceu. Mostra foto minha quando eu era gordo, mostra foto minha abraçado com uma pessoa sugerindo que eu tenho outro gênero, mostra. Então esse tipo de coisa é coisa das pessoas, irmão, que não conhecem a Jesus. As suas obras são más, não têm benignidade no seu coração. São pessoas maldosas, maliciosas, corrompidas de entendimento, que não conhecem o Espírito Santo, que têm frutos do Espírito Santo que são ruins. E eles estão na sua boca. Eu falo para todo mundo, falei para o pastor Fabiano, eu disse, pastor Fabiano, peixe morre pela boca. O peixe, ele morre pela boca. Porque pelas palavras você conhece a pessoa. A pessoa tá falando que me ama, que quer me dar um abraço, mas na verdade tá mandando você ir num canal onde o cara tá falando que eu sou um desgraçado. Então, além de tudo, a falsidade da pessoa, a mentira, e as pessoas mentem olhando no teu olho. As pessoas mentem olhando no teu olho, irmão. Entendeu? Então eu pergunto para você, quem é que atira pedra numa árvore que ganha 100, 150 almas todo mês para Jesus Cristo? Não é o diabo, irmão? Ou é o próprio Espírito Santo que fala mal de quem está fazendo a obra e ganhando almas para Jesus? É uma pergunta que eu te faço. Uma pergunta. Certa vez os discípulos de João Batista vieram até Jesus dizendo, Senhor, o nosso mestre João Batista mandou lhe perguntar, o Senhor é o Cristo ou há de vir outro? Jesus disse, olhe as minhas obras e você vai saber quem eu sou. O cego enxerga, o mudo fala, o endemoniado está sendo liberto. Que sinal mais você quer de que eu estou fazendo a obra do Senhor Jesus? Ganhando almas, pessoas sendo curadas. Enquanto isso, o que acontece? Levantam uns filhos de Satanás para ficar falando mal do pastor. Daí eles ficam aqui assistindo a minha live para ver o que eu vou falar, para depois dizer, viu? Ele falou, viu, irmão? Vai procurar o caminhão de onde você caiu. As pessoas precisam voltar os seus olhos para Jesus. Jesus está voltando e esse povo vai para o inferno, irmão. O mentiroso não vai entrar no reino de Deus, ele vai queimar no fogo do inferno, porque a mentira é um troço de Satanás. É um troço do diabo. E eu estou só te mostrando como é muito claro isso para as pessoas e você precisa aprender a conhecer quem fala a verdade e quem mente, olhando nos teus olhos. Entendeu? Você precisa aprender isso. E o texto continua, olha o 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Você precisa entender que as tuas atitudes com Cristo trarão consequências para o lugar onde você mora. Para as pessoas que são teus vizinhos. O teu comportamento traz consequência para todo mundo. Porque quando o juízo de Deus descer sobre a tua vida, vem sobre todos aqueles que estão perto de você. Você entendeu? Quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, matou todos, com exceção de Ló, que era justo, que Deus mandou sair. Deus não aliviou por causa de ninguém. Entendeu, irmão? O povo de Israel cometia 2 tipos de pecado. E esses pecados caracterizavam o povo. Presta atenção no que eu vou te falar. Vê se você vai identificar alguém que está enquadrado nisso aqui. Presta atenção. O primeiro pecado cometido pelo povo de Israel. Eles não tinham os elementos éticos básicos necessários para a sociedade. Eles não tinham os elementos éticos básicos. Então, no mínimo, quando você é crente, você tem que ter uma base ética na tua vida. Que esses elementos não têm. Não tem um mínimo de ética, que era a mesma característica do povo de Israel que foi levado para o cativeiro. Não tinham. Era o primeiro pecado que esse povo cometia. O segundo pecado que eles cometiam, eles violaram os mandamentos básicos de Deus.
Eles violavam os mandamentos básicos de Deus. Conhecimento de Deus. Quando a gente observa o verso 1, 2 e 3, a gente fala sobre conhecimento de Deus. O 4, 5 e o 6. O meu povo morre pela falta do conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus refere-se ao íntimo relacionamento com Ele. Quando o Senhor fala, esse povo não tem conhecimento, morre pela falta do conhecimento, ele está dizendo que essas pessoas não têm um relacionamento íntimo com Deus. Ao invés de simplesmente conhecer quem Ele é. Então, quando nós temos o discernimento do Espírito, nós conseguimos separar quem conhece Deus e quem tem um relacionamento íntimo com Deus. Porque para falar de Deus, basta que você conheça Ele, que você conheça a palavra, que você conheça os seus atributos. Então, você é um conhecedor, você não é um adorador. É diferente de você ter um relacionamento íntimo com Deus. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você ora e o milagre acontece. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você ora e a tua oração sobe ao céu. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, irmão, você sente, Deus fala com você. Eles rejeitaram um relacionamento com Deus. E isso irá finalmente destruí-los. Quem? O povo de Israel, que se diz povo de Deus. Então a destruição vem pela falta do conhecimento, ou a destruição, a Bíblia fala sobre morte, meu povo morre pela falta do conhecimento. A morte espiritual vem para essas pessoas pela falta de um relacionamento íntegro com Deus. Íntegro, porque nós precisamos ter integridade. E eu tenho certeza que você sabe muito bem o que isso significa. E ser íntegro não é falar uma coisa e fazer outra. Ser íntegro não é ser mentiroso. Ser íntegro, irmão, não é ser ordinário. Ser íntegro não é você ser papagaio de pirata. Isso é ser íntegro, irmão. Entendeu? Ser íntegro é ter caráter. Ser íntegro, irmão, é não falar mal, é não ser um zombador, é não escarnecer. Isso assim é uma pessoa íntegra, que está faltando aí para muita gente. Integridade moral, que as pessoas não têm. Né? Integridade moral. O verso 2... Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e há homicídios sobre toda a terra. Os mandamentos que orientam os relacionamentos com o próximo estão sendo constantemente violados. Ama o teu próximo a ti mesmo. Vou te dar só um exemplo. Só um. Ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Isso é um mandamento constantemente violado pela igreja de hoje em dia. Os caras não amam ninguém, a não ser a si próprio. E não tem o menor desfaçatez em se levantar para falar mal, para xingar, para injuriar, para jogar pedra, para fazer três cantos, para fazer joguetinho. Que amor é esse? Não se engane, irmão. Quem não ama o seu próximo não conhece a Deus. Não se engane. Não se iluda. Você pode gritar, pode chacoalhar, você pode rebolar, fazer o que você quiser. Quem não ama o seu próximo não conhece a Deus. Eles violam os mandamentos de Deus e dizem que são crentes, que estão falando em nome do Senhor, que estão um canal gospel, avaliando os profetas, julgando as profecias. Irmão, como que uma pessoa que não é crente julga alguém que é crente? Explica para mim. Os frutos que as pessoas têm são da sua carne. São a raiva, a inveja, a intolerância, a arrogância. Que você vê, olha para as pessoas, você vê elas falando, você vê os frutos. Só não vê se você é cego. Então, se nós reconhecemos uma árvore pelos frutos,
Se a árvore é boa, dá fruto bom. Se a árvore é ruim, dá fruto mau. E a árvore ruim não provém de Deus. É simples, né? É simples. Eu acho que é muito simples você identificar a árvore boa. É só você comer o frutinho dela. O frutinho é bom. O fruto é ruim. A árvore é ruim, irmão. Então, hoje você encontra ovelhas de determinadas igrejas e você, sem ela falar de que igreja ela é, você já sabe de que igreja ela é. Se você conhece bem a Bíblia, conhece as igrejas e as doutrinas, quando você começa a conversar com a pessoa, você sabe em que igreja ela congrega. Não precisa falar. Eu conheço. Quando começa a conversar comigo, já sei de onde é a pessoa, irmão. Entendeu? Por causa da doutrina que é pregada na sua igreja. E ela tem aquela doutrina na ponta da sua língua. Mas os frutos são ruins. A doutrina está na ponta da língua. Mas os frutos? O que salva é a doutrina ou é o fruto? Nenhum dos dois. Mas o fruto identifica uma árvore boa. Então, teoricamente, por associação, se identifica uma árvore que vai morar no céu. Ou uma igreja, se você preferir, ou um pastor, enfim. Entendeu? Por associação. Então fica fácil da gente definir. Tá? 3. O pecado do ser humano tem um efeito nocivo no seu meio ambiente. Que é o verso 3. A terra se lamenta. Por quê? Porque na terra só tem o que não presta. Porque na terra só tem o que não é bom. Porque na terra só tem fofoca, só tem crente fofoqueiro, só tem crente mentiroso, só tem crente fiasquento, só tem crente casca de ferida. É uma série aí que poderíamos definir. Oi, Sinara, abraço para vocês de Goiás também. Entendeu? Então, a malignidade da pessoa, se o pastor, neste caso, é um pastor que vive na esbórnia, que vive no errado. Até um irmão mandou uma mensagem aqui para mim de um pastor que prega aí na internet que é gay. Ele é gay. E ele defende a teoria de que, mesmo sendo gay, ele vai morar no céu porque ele ama os irmãos, porque ele pratica boas obras, mesmo sendo gay. E influencia as pessoas LGBT. Mas a Bíblia diz que os tais que cometem tais abominações diante de Deus não vão entrar no reino dos céus. Não sei o que estou falando, é a Bíblia. Então tem muita coisa aí acontecendo hoje em dia. Muita coisa. A gente está sofrendo pelo excesso, entendeu? Um excesso de informação. É isso que eu e você estamos vivendo. Um excesso de informação e a maioria das informações são erradas. A maioria das informações são erradas. Oi, Alexandre, Pai do Senhor, meu queridão. Deus abençoe você também. Ok? O verso 4 diz assim, ó: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Veja como é perigoso você se levantar contra um pastor que é de Jesus. Que é de Jesus. Se o cara não é de Jesus e você fala mal dele, você tá na boa. Agora, se ele é e você fala, você tá tendo sério problema. Sérios problemas na tua vida. Sérios problemas. O verso 4 diz assim, ó: ter contenda, abre aspas, com o sacerdote, fecha aspas, é rejeitar a autoridade dada a ele por Deus. Então, se você rejeita um sacerdote, um pastor, que foi levantado por Deus, que foi trazido por Deus, você não está rejeitando o sacerdote, você está rejeitando quem enviou ele, que foi Deus.
Veja que Davi não ousou tocar em Saul, mesmo Saul tendo sido rejeitado por Deus, porque ele havia sido escolhido por Deus, e ele não levantou a mão. Mas hoje as pessoas não têm mais medo, irmão, temor de Deus. Ele levanta para falar mal de qualquer um. Entendeu? As pessoas levantam para falar mal de qualquer um. Fala mal, não é de Deus, ele está blasfemando contra o Espírito Santo, irmão. Vai para o inferno, vai queimar no fogo do inferno. Porque quando o pastor Sandro vem aqui e diz, irmão, Deus disse para mim que houve essa manifestação, escute esse aqui, do Bolsonaro, uma simples eu vou te dar. E agora vai ter mais duas. E a segunda vai ser maior que a primeira e a terceira vai ser maior que a segunda. Deus falou para mim. Então eu estou dizendo que foi Deus que me disse e mandou eu te falar. Aí vem um cara e diz assim, esse pastor é um mentiroso, ele está falando que foi Deus, mas não foi Deus. E aí se cumpre na íntegra que o pastor falou, que essa motociata do Bolsonaro foi a segunda, cumpriu-se na íntegra. E aí você vê, porque aconteceu, que de fato foi Deus. Então quem se levantou para falar que não foi Deus, pecou contra o Espírito Santo de Deus. Já está pecado. E ele já está condenado ao inferno. É o que a Bíblia diz. Então, eu preguei esses dias dizendo que um fariseu, quando faz um prosélito, um fariseu, um religioso, e ele faz um novo discípulo, e ele é novo, e ensina as suas maldades e as suas mentiras para eles, ele o faz 2 vezes mais filho do diabo. É disso que eu estou falando. Ele levanta um cara novo e fala, vai lá, fala mal dele, bate nele. E o cara vem e fala, mas ele não sabe, porque ele é novo, que ele está falando do próprio Deus, do próprio Espírito Santo de Deus, que levantou aquele e que falou na boca dele. Então ele é um filho do diabo 2 vezes, porque quem o enviou ele é um filho do diabo. E fez dele filho do diabo 2 vezes. Isso é literalmente o que a Bíblia diz. E não adianta você orar, porque a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão. Não. Jesus disse, olha, vou te avisar uma coisa, você está falando que eu sou do diabo, você pode falar. Mas quando você blasfemar contra o Espírito Santo, blasfêmia, abre parênteses. Atribuir a homens ou a diabo as obras do Espírito Santo, fecha parênteses. Isso é uma blasfêmia. Então, quando você atribuir algo que o Espírito Santo disse, assim diz o Senhor, vai acontecer isso aqui, você olhar e falar, isso é do diabo, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E você vai para o inferno. Queira você ou não, é o que a Bíblia diz. Ou Jesus é um baita mentiroso, né? Aí, então, só assim. Os caras não têm noção de se enfiar, irmão. Com quem estão se enfiando? Estão mexendo com Deus. Eu louvo a Deus que Deus tem dado umas para nós aí rapidinha que já aconteceram aí para se cumprir, para o povo ficar esperto. 5. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairás de noite, e destruirei a tua mãe. Aí a gente precisa interpretar. Profeta aqui representa os falsos profetas. E a mãe representa a nação de Israel. Então, quando o Senhor diz, aqui no verso de número 5, por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairás de noite, ele está dizendo, por isso Israel vai cair de dia. A mãe. E o profeta de Israel, que é o falso profeta, cairá junto à noite. Oi, Cleonice, Deus abençoe. É isto que este texto está falando. E aí ele vem para o verso de número 6 e diz assim, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, que é intimidade com Deus. Porque tu rejeitaste a intimidade, eu quis ser íntimo teu e você não quis. Tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Está ouvindo? Também eu te rejeitarei. E ele continua, para que não sejas sacerdote diante de mim. Escute o que eu estou falando. Escute o que está sendo dito aqui. Como você me rejeitou, assim também eu te rejeitarei. Porque não acho que Deus vai ficar esperando você se converter a vida inteira. Você sair do pecado, sair da prostituição, sair da mentira, sair da bifada, da profecia que não é de Deus, da conversa fiada.
que Deus vai ficar esperando você mudar a vida inteira. Ele avisa uma vez, duas, na terceira vai para ripa, irmão. E quando Deus rejeitou, acabou, não tem mais volta. Não adianta chorar, orar, jejuar, já era, acabou. O Senhor diz assim, aparta-te de mim porque não vos conheço. E ele continua ainda o texto. Eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Uau! O pecado do sacerdote. Teus filhos, os israelitas, eram como a prole dos líderes religiosos. Se estes deram um exemplo errado, puseram todos os seus filhos a se perder. É isso que o texto diz. Então, quando o pastor vem aqui e brinca falando que se o pastor tem sarampo, os seus ovelhas vai ter sarampo, é disso que eu estou falando. Se o pastor que você segue é um mentiroso, ele é errado, está enganando as pessoas, está pregando uma falsa doutrina, está contando história para ganhar dinheiro dos outros, e você vai na vibe do cara, você está ferrado. Está ferrado. Assim como é o pastor, assim é a ovelha. Entendeu? Assim como é o pastor, assim é a ovelha. Se o pastor é honesto, a ovelha é honesta, porque o pastor exige isso da ovelha. Se o pastor fala a verdade, a ovelha fala a verdade, porque o pastor exige isso dela. Ele a repreende. Agora, como que ele vai repreender você dizendo, irmão, não minta porque você vai para o inferno, se ele é um mentiroso? Se ele usa de ardis, sutis, diabólicos para enganar as pessoas, como é que ele vai repreender você? Que mente para não atender o gerente do banco na tua casa quando ele te liga e você está devendo. É simples. Então, estes caras estão afastando as ovelhas do Senhor Jesus com as suas mentiras. E essas ovelhas são tão cegas, irmão, e tão cegas, eu ia usar um adjetivo aqui um pouco mais pejorativo, né, Lourdes Mozaga, que vem numa outra igreja para defender os lobos que são os seus pastores, pastoras, profetas, profetisas. E mesmo ouvindo a palavra de Deus, eles não ouvem. Eles se negam a ouvir e continuam defendendo a mentira daqueles que os ensinam. Como alguns irmãos que estão aqui no YouTube fazendo isso, com seus comentários. Então, a verdade é o que está na Bíblia, não é o que as pessoas dizem ou fazem. Sacou? Essa é a verdade. O que a Bíblia diz, e não o que as pessoas acham. As pessoas acham não interessa. A tua doutrina tem que ser a sã doutrina, que está baseada na palavra de Deus, no Novo Testamento. E não na mentira de profetas que andam se utilizando de profecias mentirosas, enganando o povo para tomar o seu dinheiro, para vender camiseta, para vender caneca, para vender lápis, para vender óleo ungido. Esses dias um pastor amigo meu veio falar para mim que aqui em Santa Catarina, numa igreja grandona, tradicional, o obreiro agora tem que comprar óleo ungido da igreja. E que cada potinho de óleo ungido, vidrinho assim, custa R$50. E para ele usar o óleo na igreja, só pode ser o da igreja dele. Se eu falar o nome da igreja aqui, você vai cair para trás. Você vai cair para trás se eu te contar o nome da igreja que está fazendo isso. Aqui em Santa Catarina, Joinville, isso está acontecendo. Entendeu? Óleo ungido da igreja. Só pode usar esse. E você tem que comprar. E custa R$50. Não pode ter o teu, você não pode ungir, tem que ser ungido pelo pastor presidente. Todos os obreiros têm que comprar. Verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. Não é, pastor Vanderlei? É verdade. Eu não sabia disso, agora eu estou sabendo dessa história aí. Não sabia. Você ouvir isso de uma igreja neopentecostal,
da igreja do Valdomiro, que eles fazem isso, da Universal, mas de uma bleia, irmão? Da bleia? Essa aí é novidade pra mim, não sabia que os caras faziam isso. Fiquei chocado quando soube essa semana. Entendeu? Assembleia de Deus, irmão. Assembleia de Deus da Missão tá fazendo isso em alguns lugares aí do Brasil. Acredite você se quiser. Acredite você se quiser. A bleia, irmão. A bleia. Tá fazendo isso aí. Agora já era, né? Já foi, desculpa. Entendeu? Incrível. Eu quase caí para trás quando eu soube disso. Quase caí para trás. Infelizmente. Né? Eu fico triste em saber o caminho que alguns pastores estão levando as Assembleias de Deus aí no Brasil. Que caminho é esse que eles estão andando? Quem mais falava do Edir Macedo, do Negão, tá indo no mesmo caminho. Que agora não tem dinheiro, né? Entendeu? E o obreiro é obrigado a comprar dos caras. Que coisa, né? Que coisa. Então, nós estamos vendo a igreja contemporânea indo por água abaixo, irmão. Indo por água abaixo. Os caras vendendo indulgência de novo. Entendeu? É a Magmogão, infelizmente. E é a original, não é as falsificadas, é a original. Entendeu? Então a gente tá vendo coisas aí. Esses dias eu vi num culto de uma Assembleia de Deus, os caras com um lençol vermelho no púlpito tirando oferta. E aí abriu um lençol vermelho lá na frente pro cara vir lançar o melhor. Eu vi isso, eu vi. E tudo que eu falo aqui tem RG e CPF. Se você falar que é mentira, eu falo aonde e quem fez. Entendeu? Aí aparece de vez em quando uns caras da Assembleia de Deus aí pra falar que nós estamos tudo bêbado, porque aqui eu falo que você pode beber, que você pode isso, que você pode aquilo, e eles são os santos, né? Vamos começar a falar da santidade desses caras aí, vai cair essa capa por terra. Entendeu? Não sei, Gideon, por que vermelho, sei lá, não sei também. É inacreditável, eu fiquei de boca aberta quando eu vi isso, mas infelizmente é verdade. Entendeu? Que no sul, para nós, isso é uma surpresa, né? Aqui mas aqui faz Raquel Oliveira, tradicional. A Gui tá fazendo. Aqui no Paraná, em Santa Catarina, infelizmente, a Assembleia de Deus tradicional é que é dividido por cidades, né? Então cada cidade tem um chefe agora. Não quer dizer que são todos, claro que não, né? Tem muita gente honesta aí, poxa. Um bastião de honestidade é essa Assembleia de Deus, né? Mas tem alguns pastores presidentes de alguns campos aí que estão se superando, irmão. Estão se superando. Entendeu? Não esquece de dar o teu like. Nós temos 2.000 pessoas na live no YouTube, só 1.300 curtiram, né? Dá o teu like. Se você não curtiu, você descurta aí, tá tudo bem. E vamos lá. Tá bom, gente? Vamos orar então. De noite nós temos oração, 8 da noite, já são aí 15 horas e 23 minutos aí, né? Já passou o nosso horário, tá lá longe já. Tá bom? Já terminamos o nosso estudo. Hoje foi um estudo bem legal, né? Foi bênção. Eu creio que a gente aprendeu aí algumas coisas e a gente à noite vem para orar. Tá bom? Então, se você quiser oração, tá precisando, entra no like aí, no link da igreja, perdão. Se inscreva, tá? Vá lá, faça o seu pedido de oração. Ela vai ser apresentado aqui, vai ficar durante a semana. Vai ser apresentado amanhã na oração pastoral da igreja. Todos os pedidos de oração no decorrer da semana. Quando o pastor estiver orando, ele vai estar debaixo do meu joelho durante toda a semana, tá bom? E pode ter certeza aí que você vai ser alcançado em nome de Jesus pela oração, tá? Pela oração dos santos de Deus, tá bom? Que somos todos nós em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu povo, os nossos seguidores, as nossas ovelhas. Eu peço que o Senhor os abençoe, guarde livre de todo mal, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos e o Senhor os abençoe na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando. Quando eles beberem e se utilizarem dela, eles sejam alcançados pelo seu milagre segundo a sua fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês e até a noite na nossa oração. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Tchau.